Boa tarde, amados. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos aqui de estudar mais uma porção da palavra de Deus. Iniciando a nossa semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a semana de todos também. Vamos iniciar este nosso tempo com uma oração? E gostaria de sempre lembrar, se você tem algum pedido de oração e queira fazer, pode escrever aí nos comentários, que nas próximas lives vamos procurar orar por esses pedidos também. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui iniciando a semana na presença do Senhor, aqui na frente da sua palavra. Rogamos agora, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor esteja iluminando, Senhor Deus, as nossas mentes, para que a sua palavra venha falar conosco. Que mediante, Senhor Deus, a sua palavra, a ação do Espírito Santo, o Senhor venha trazer transformações para as nossas vidas. Abençoe a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão aí nos ouvindo, que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos na vida de todos eles, na vida dos seus familiares também, ajudando eles se estão passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de dificuldade, que o Senhor esteja presente em suas vidas e que eles possam usufruir da presença do Senhor, do consolo e da paz que somente o Senhor oferece. Neste momento que vamos ter contato com a Tua palavra, rogamos, Seu Deus, pela misericórdia do Senhor, para que a Sua palavra venha falar aos nossos corações. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo. E hoje eu gostaria de trazer um outro tema muito importante que a palavra de Deus salienta para nós. E nós vamos estudar um pouco sobre a ressurreição. Ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos estudando um pouco sobre a obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz e os seus efeitos que tem em nossas vidas. Já estudamos alguns temas, por exemplo, como regeneração. Então vimos o significado de regeneração, que é o novo nascimento, e o que a palavra de Deus diz sobre regeneração. Vimos também sobre redenção, que é estar livre do pecado. Nós, como pecadores, estávamos, espiritualmente falando, no mercado de escravos, mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo fomos redimidos, libertos desse mercado de escravos e comprados para pertencermos a Jesus Cristo. Estudamos também sobre a palavra substituição. É um tema que está desde Gênesis até Apocalipse, mostrando que Jesus Cristo ele foi o nosso substituto, o Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar. Então, ele tomou o nosso lugar ali, sofrendo a penalidade do pecado. Ele foi o nosso substituto. Estudamos também sobre justificação. Um ato, quando você crê em Jesus Cristo, é um ato declarado de Deus que te torna uma pessoa justificada. Você é declarado justo em Jesus Cristo. Então, justificação estudamos também. Estudamos também sobre a santificação. E nós vimos que é um processo que se inicia a partir do momento que você creu em Jesus Cristo. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, se deu início nesse processo que é o processo de santificação. A cada dia você está sendo separado para pertencer a Deus, separado da influência mundana, a influência que esse mundo vai trazer sobre a sua vida, que a sua carne, o seu Adão, a sua velha natureza tanto deseja. E você vai fazendo com que a sua carne seja mortificada, sendo deixada de lado essas obras malignas e obedecendo a Deus. Esse aí é o processo de santificação. E o último estudo que nós tivemos, a última live, nós estudamos sobre a intercessão. E nós vimos que Jesus Cristo, hoje, ele é o nosso intercessor, né? O nosso grande sumo sacerdote que está na presença de Deus intercedendo por nós. Não somente Jesus Cristo, mas o Espírito Santo dentro de nós intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Jesus está no céu intercedendo por nós, o Espírito Santo está dentro de nós orando em nosso lugar, porque não sabemos orar como convém, e nós vimos também a nossa responsabilidade de, como crentes, nós devemos orar pelo mundo, em favor de todas as outras pessoas. Nós também somos intercessores. Então, esses temas que nós vimos falando da
obra de Cristo lá na cruz e essa obra, o que essa obra tem influenciado a nossa vida. Hoje, então, vamos continuar estudando sobre a obra perfeita de Cristo e vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, este é o tema que nós vamos falar hoje, sobre a ressurreição. Foi um fato que aconteceu na história há 2000 anos atrás, a ressurreição de Jesus Cristo. O texto base que nós vamos usar para esse estudo está em Atos capítulo 17. Eu vou ler aqui primeiro o versículo 18, depois eu vou pular e ler o versículo 30 e o 31. E olha só, Paulo nesse contexto ele estava em Atenas, ali pregando a palavra de Deus. E lá em Atenas existiam muitos filósofos, muitos adoradores de vários deuses que existiam ali. Tanto que algumas pessoas diziam no passado que lá em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que encontrar um homem. E realmente, quando Paulo estava passeando por lá, ele encontrou vários altares. E ele aproveitou a situação porque ele leu um dos altares e estava escrito ao Deus desconhecido. Então os gregos adoravam tantos deuses e o medo que eles tinham de deixar algum deus de lado, então eles fizeram aquele altar que dedicaram ao Deus desconhecido. Paulo, na sua sabedoria que Deus tinha concedido a ele, aproveitou aquela situação e começou a pregar a palavra para aqueles gregos, dizendo, olha, esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu estou anunciando. E aí, então, ele começou a falar de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. Foi um tema que ele enfatizou bastante naquela pregação de Atos capítulo 17, que Jesus Cristo ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é um tema importante para a nossa fé e para a nossa salvação. Olha só o versículo 18, aqui de Atos capítulo 17, diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Olha só, Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aqueles homens, apesar de serem sábios, de possuírem todo o conhecimento que esse mundo oferece, eles não conheciam o básico, não conheciam a verdadeira sabedoria, que é Jesus Cristo e a ressurreição. Homens inteligentes, homens sábios, mas que se fizeram tolos porque não conheceram a Jesus Cristo. E Paulo estava aproveitando aquela ocasião, pregando Jesus e que Jesus ressuscitou. Olha só o que diz o versículo 30 e o 31, diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou, ou deu certeza diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A mensagem da ressurreição é a mensagem central da pregação de Paulo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui ele estava pregando para esses gregos, falando que a salvação é só por meio de Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. E aqui, meus irmãos, baseando-se neste texto, nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa interessante que nós devemos salientar é que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos um evangelho. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a gente não estaria aqui pregando a palavra de Deus. A sua fé seria vã. Lá nós podemos lembrar em 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo inteiro, se você quiser ler depois na sua casa, que fala sobre a ressurreição. Perceba bem o que estava acontecendo ali na cidade de Corinto e Paulo teve que escrever um capítulo inteiro, dedicar um capítulo inteiro para combater um falso ensinamento que estava sendo pregado ali, uma heresia. Os coríntios estavam aceitando uma fala que dizia que não havia ressurreição. Perceba bem, eles estavam abraçando essa ideia, que é uma heresia, que não existe ressurreição. Paulo, então, rapidamente combateu esta heresia, dizendo, olha,
se não existe ressurreição, então vocês têm que saber que Jesus Cristo então não ressuscitou. Porque se não existe ressurreição, Jesus ainda continua morto e ele não ressuscitou. Outra coisa também, se Jesus não ressuscitou, eu e os outros apóstolos estamos pregando que ele ressuscitou. Então nós somos falsas testemunhas, porque estamos alegando que Jesus ressuscitou, só que na verdade ele não ressuscitou, porque vocês estão falando que não existe ressurreição. E ele continua ainda, se não existe ressurreição, a fé de vocês é vã. Vocês estão acreditando num Cristo que morreu e ressuscitou. Só que se na verdade não existe ressurreição, a fé de vocês é banal, a fé de vocês é vã. Olha só, nós não temos esperança do futuro, porque se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar essa vida aqui da maneira que você quiser, porque depois não existe esperança para nós. Perceba bem? Paulo colocou em xeque aquele falso ensinamento que eles estavam acreditando de não haver ressurreição e viu ali, mostrou para eles as consequências danosas em acreditar que não haveria ressurreição. Mas depois, ali no 1 Coríntios capítulo 15, logo no versículo 20, ele fala, o fato é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele deixou de lado, mostrou as consequências danosas de acreditar numa falsa mensagem e ficou com a verdade. O fato é que Cristo ressuscitou. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria ouvindo esta live aqui agora. Você estaria fazendo qualquer outra coisa, mas você não teria fé no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas podemos dar graças a Deus porque ele ressuscitou e hoje ele vive e um dia ele voltará. Jesus Cristo ressuscitou e nós podemos ter esta certeza. Pensando então um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria de salientar algumas coisas baseadas na ressurreição de Jesus Cristo. A primeira coisa, a mensagem da ressurreição, ela faz parte do Evangelho. Note bem, o Evangelho não diz somente da morte de Jesus Cristo. O Evangelho ele é um evangelho completo. Ele precisa falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, vai nos mostrar que o mínimo do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Não tem como diminuir isso. Não tem como separar a morte da ressurreição. O Evangelho completo ele vai falar da morte e também da ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim esse texto. Paulo dizendo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E olha só o que ele entregou. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só, a mensagem do Evangelho que Paulo estava pregando tinha base nas Escrituras, tinha base no Antigo Testamento que ele estava anunciando. E ele diz, segundo as Escrituras, lá já dizia que Jesus Cristo iria morrer pelos nossos pecados. E também já dizia que Jesus Cristo seria sepultado e depois ressuscitaria. Olha só, a mensagem da ressurreição, ela faz parte da mensagem do Evangelho. Quando você pregar para alguém o Evangelho, fale da morte de Jesus Cristo, a necessidade que a pessoa teve da morte de Jesus e também da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. A morte não venceu a Jesus Cristo, mas foi Jesus quem venceu a morte no dia da sua ressurreição. A ressurreição faz parte também da mensagem do Evangelho, como nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Uma outra coisa também sobre a ressurreição, ela é a base da nossa justificação. Você só pode ser salvo, você só pode ser justificado, porque lá atrás Jesus Cristo ele já ressuscitou. Ele morreu e venceu a morte ressuscitando. Olha só o que diz Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, o qual,
foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele ressuscitou e esta é a base da nossa justificação, sua morte e sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós nunca seríamos salvos, nós nunca seríamos justificados. Deus nunca declararia que nós seríamos justos ou sendo justificados, porque Jesus Cristo ele não tinha ressuscitado. A morte e a ressurreição de Jesus é a base da nossa justificação. Nós sabemos que Deus ele aceitou o sacrifício de Cristo por Deus ter ressuscitado a Jesus Cristo. Olha só, o sacrifício de Cristo lá na cruz foi aceito por Deus e a prova disso foi que Deus ele ressuscitou a Jesus Cristo. Se Deus Pai não tivesse ressuscitado a Jesus Cristo, seria uma prova evidente para nós que o sacrifício de Jesus Cristo não agradou a Deus. Só que Jesus Cristo ressuscitou. Isso é uma prova que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e é eficiente para salvar todas as pessoas. E olha só, o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz e a sua ressurreição, então foi a prova, a sua ressurreição foi a prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. E foi Deus quem ressuscitou a Jesus. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, o versículo 25 até o versículo 32. Aqui nesse contexto, Pedro estava pregando para as pessoas que estavam ali em Jerusalém, e ele vai voltar para o Antigo Testamento na hora da sua pregação, e nesse contexto ele vai citar as palavras de Davi, e aqui ele vai falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que diz assim, a partir do versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi. Agora ele vai voltar para o Antigo Testamento e vai citar o que Davi estava falando a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Olha só, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Davi já estava falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que ele não seria esquecido lá no túmulo, não seria esquecido no cemitério, mas que Deus o ressuscitou e a sua carne não apodreceu, porque Deus, depois de 3 dias, o ressuscitou. Mas Pedro continua, e agora Pedro deixa de citar Davi e vai explicar essa citação, e ele continua dizendo, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Jesus Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus Cristo e os apóstolos foram testemunhas dessas coisas. Olha só, testemunhas verdadeiras, testemunhas verídicas, e essa verdade chegou até nós hoje, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, venceu a morte, e a ressurreição é a base da nossa salvação, é a base da nossa justificação. Hoje você só pode ser salvo, hoje você só pode ser declarado justo, porque há 2000 anos atrás Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, a base da nossa justificação é a ressurreição de Jesus Cristo. Outra coisa, a ressurreição também é a base da sua fé. A base da nossa fé, a base da minha fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 10, o versículo 9, diz assim para nós.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meus irmãos, a ressurreição é a base da nossa fé. Se com a tua boca você confessar a Jesus e no seu coração você crer, você tiver fé que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então você será salvo. Você só pode ser salvo crendo na ressurreição de Jesus Cristo. Se uma pessoa não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, sinto lhe informar, mas essa pessoa não é salva, essa pessoa não pertence à família de Deus. Ela pode até acreditar que Jesus Cristo foi um bom mestre, que ele veio aqui na terra, que ele viveu, fez muitos milagres. Mas se ela não acreditar nessa verdade fundamental, que é a ressurreição de Jesus Cristo, ela é uma pessoa que ainda não se converteu. Uma pessoa que ainda não é salva, uma pessoa que não acredita na ressurreição de Jesus Cristo. E outra coisa, qualquer pessoa hoje pode ser salva, pois Deus entregou ao homem a responsabilidade de conhecê-lo. Perceba bem, a fé, a ressurreição é a base da nossa fé. Qualquer pessoa hoje pode ser salva, porque Deus entregou para toda a humanidade, para cada pessoa, essa responsabilidade de buscar a Deus e conhecer a Deus. Uma coisa também, nenhum homem poderá chegar lá no dia do juízo final e dizer: olha, Deus, eu não posso ser condenado, pois eu nunca ouvi a mensagem do evangelho. O meu vizinho era crente e nunca pregou para mim. Essas coisas, ninguém, no dia do grande trono branco, no dia que estiver se encontrando com Cristo Jesus, no dia do julgamento final, elas não poderão dizer isso, porque Deus concedeu para cada pessoa a responsabilidade de buscá-lo, a responsabilidade de buscar a Deus e conhecer a Deus, e assim Deus vai dar a salvação para esta pessoa. Olha só o que diz Atos, capítulo 17, versículo 27. Se alguma pessoa, no dia do julgamento final, dizer isso para Deus: olha, eu não posso ser condenado porque eu nunca ouvi da mensagem do evangelho, o meu vizinho era crente e nunca me evangelizou. Sabe qual vai ser a resposta de Deus naquele dia? Ele vai ler Atos 17, 27, que diz assim: para buscar a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Note bem, Deus não está longe de cada um de nós. Ele está perto de todos nós. É nossa responsabilidade pessoal de buscar a Deus. Outra resposta que Deus vai dar no dia do julgamento final para as pessoas que disserem isso está em Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz assim esse texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, responsabilidade de todo homem. Ninguém no dia do grande trono branco terá uma desculpa perante Deus. Eu nunca ouvi da mensagem do evangelho. Ninguém nunca chegou a mim e pregou da mensagem do evangelho para mim. Eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo. Ninguém terá essa desculpa, porque Deus concedeu ao homem toda a responsabilidade de buscar a Deus. Talvez na sua mente agora possa estar surgindo uma pergunta: mas e qual a situação do pagão que nunca realmente ouviu falar do evangelho? Daqueles indígenas que estão em tribos isoladas, que nunca ouviram falar do evangelho e estão morrendo ali na sua incredulidade. Será que essas pessoas serão salvas ou não serão salvas? Será que elas terão uma desculpa perante Deus? Meus irmãos, olha só o que a palavra de Deus ela nos ensina. A criação, se você ler Salmos capítulo 19 e Romanos também capítulo 1, versículo 20, você vai entender que Deus ele deixou a criação para mostrar tudo que Deus criou. O céu, as árvores, o mar, tudo que a pessoa pode ver, pode tocar, é uma prova da existência de um Deus criador. A prova da existência de um ser divino. Isso torna o homem responsável de buscar a Deus. Tanto que Romanos fala:
Por isso que os homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa. O homem, ele se torna responsável de buscar a Deus. Então, o homem que nunca ouviu falar do evangelho, que está isolado lá no meio da mata amazônica, ele é responsável de buscar a Deus, porque a criação está pregando. Olha só, a criação manifesta a glória de Deus, manifesta o poder de Deus, manifesta o poder invisível de Deus. Tal homem, ele é responsável de buscar a Deus. A criação deixa evidente que existe um Deus criador. Se essa pessoa, esse indígena, ou a pessoa que vive isolado, que nunca ouviu falar do evangelho, ela perceber pela criação que existe um Deus criador e ela sinceramente, no fundo do seu coração, querer buscar a Deus, querer buscar este criador, Deus, então, ele se torna responsável de levar a mensagem do evangelho para esta pessoa que está numa situação isolada. Perceba bem, Deus se torna responsável. Deus, ele vai enviar alguém para pregar o evangelho para essa pessoa. Nós temos exemplos na palavra de Deus que Deus, ele fez isso. Nós podemos lembrar ali de Cornélio em Atos capítulo 10. Um homem que por si só, ele percebeu que existia um Deus criador. E Cornélio, ele estava buscando a Deus com sinceridade. Ele não poderia se salvar. Cornélio não tinha essa capacidade, nenhum homem tem a capacidade de se salvar. Mas ele buscou a quem poderia o salvá-lo. Então Deus se tornou responsável. O que Deus fez? Primeiro, mandou um anjo para Cornélio e avisou Cornélio, olha, manda servos seus na cidade de Jope e lá manda buscar um homem chamado Pedro, Simão. Ele vai trazer para vocês palavras de salvação. Note que Deus se tornou responsável em levar para ele um homem que pregasse a mensagem de Deus. Primeiro, Cornélio buscou a Deus. Responsabilidade da humanidade, responsabilidade de todo homem, buscar a conhecer a Deus. Quando a pessoa assume essa responsabilidade, Deus se torna responsável em levar para ele a mensagem de salvação. Nós também podemos lembrar do eunuco e Felipe, lá em Atos capítulo 8. Eunuco era um homem que estava buscando a Deus, queria saber mais sobre Deus, estava lá lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Perceba bem, Deus se tornou responsável em levar para o eunuco alguém que pregasse a palavra de Deus. Tirou Felipe ali de Samaria, mandou para o caminho de Gaza e Felipe ali, então, evangelizou o eunuco. E o eunuco ali pôde, então, se converter. A pessoa que busca a Deus, Deus se torna responsável em levar para ela a mensagem do evangelho para que ela possa tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode ser salva. Então, a responsabilidade de todo homem, que a palavra de Deus deixa claro, é que Deus não está longe das pessoas. Deus está perto. Enquanto Deus está perto, nossa responsabilidade é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Falando ainda sobre a ressurreição é a base do julgamento divino nas nossas vidas. Olha só o que diz Atos, capítulo 17, versículo 31, é o texto base que nós estamos usando. Diz assim, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Paulo estava pregando ali em Atenas, ele deixou claro, evidente ali para as pessoas a seguinte mensagem: Deus, Jesus Cristo, um dia há de julgar o mundo inteiro por meio de Jesus. Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. E a certeza que todos terão um juiz na sua vida, no dia do grande trono branco, é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, hoje está vivo e um dia se apresentará como juiz das pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo. A ressurreição é a base do julgamento divino. Meus irmãos, o fato de Jesus estar vivo agora é a prova de que ele um dia será o seu juiz, de você que ainda não acreditou no sacrifício de Jesus Cristo. Mas existe um único meio
de você escapar deste julgamento. Olha só o que diz João, capítulo 5, versículo 24. O único meio de você escapar desse julgamento divino, um julgamento de condenação. Diz assim João 5, 24. Em verdade, Jesus dizendo aqui, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, perceba bem, quem ouve a minha palavra, e a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você realmente está dando ouvidos para a palavra de Deus? Note bem o que o versículo está falando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você está dando ouvidos à palavra de Deus? Você já creu que Jesus Cristo morreu na cruz por você, pelos seus pecados? E o versículo continua, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note bem, não entra em juízo. A pessoa que creu no sacrifício de Jesus Cristo, no Jesus Cristo que ressuscitou, essa pessoa não será julgada. Ela não entrará em juízo para condenação, mas agora ela já passou da morte para a vida. Note que o versículo não está dizendo que no futuro você passará do estado de morte para o estado de vida. Não, o versículo está dizendo agora, já passou da morte espiritual para a vida espiritual. E essa pessoa nunca mais entrará em julgamento. A minha pergunta que eu faço para você é qual classe de pessoa você pertence. Existem 3 classes de pessoa quando elas são confrontadas com a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou. Existem 3 classes de pessoas. E eu gostaria de saber qual dessas você pertence. Volte para o texto base que nós estamos estudando, que é Atos capítulo 17. Depois que Paulo fez uma exposição sobre a ressurreição de Jesus Cristo, olha só o que aconteceu com seus ouvintes. Diz assim o versículo 32 até o 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, olha só a primeira classe aqui, uns escarneceram. Olha só, que você não seja esta pessoa que ouve da mensagem do Evangelho e começa a escarnecer. Ouve da mensagem que Jesus morreu e ressuscitou e começa a zombar. Muitos hoje zombam da mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, não acreditando que Jesus Cristo ressuscitou. Muitos estão aí zombando da mensagem de Jesus Cristo. Esta é a primeira classe de pessoas, as que zombam do Evangelho. Mas olha só a segunda classe sendo mostrada aqui. E outros disseram, a respeito disso, te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Esta é a segunda classe de pessoas. Bom, essa mensagem do Evangelho a gente não vai zombar não, mas vamos deixar para depois. Quem sabe quando eu for mais velho, quem sabe no fim da minha vida, eu talvez aceite essa mensagem do Evangelho. Agora eu quero curtir. Eu não sinto que é momento de eu virar crente, não sinto que é momento de eu ingressar numa igreja, não sinto que é momento de eu aceitar a Jesus Cristo agora. Quem sabe para o futuro. Essa é a segunda classe de pessoas, pessoas que não são salvas, que deixam Jesus Cristo para depois. Só que talvez não haverá um depois na sua vida. Talvez não haverá uma outra oportunidade de você aceitar a Jesus Cristo. Então, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Mas existe uma terceira classe, e é nessa classe que eu gostaria que você fizesse parte. E o versículo continua. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Olha só, alguns se aproximaram e creram. Essa é a terceira classe de pessoa. Pessoas que creram na mensagem da morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. São essas pessoas que passaram da morte para a vida. São essas as pessoas que para elas não tem mais nenhum juízo condenatório. São essas pessoas que receberam a vida eterna em Jesus Cristo, porque elas deram ouvidos à palavra de Cristo e creram no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. A maneira de você escapar do julgamento condenatório
que Jesus Cristo vai trazer no grande trono branco é simplesmente aceitando a Jesus Cristo hoje. Enquanto você tem oportunidade, Deus está perto de você, você tem a responsabilidade de buscar a Deus. E note, Deus ele vai ser responsável em levar a mensagem do Evangelho para que você possa aceitá-lo ou possa rejeitá-lo. Aceite a Jesus Cristo, faça parte desse terceiro grupo de pessoas. E outra coisa, não rejeite e nem zombe da mensagem do Evangelho, pois se hoje você rejeitar e zombar da mensagem do Evangelho, como os dois primeiros grupos de pessoas fizeram, uns escarneciam e outros diziam, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eram pessoas que estavam zombando e pessoas que estavam rejeitando. Se você zomba e rejeita hoje de Jesus Cristo, saiba que no juízo final, no grande trono branco, a mensagem do Evangelho vai zombar de você. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 24 a 26. Eu gostaria de terminar com este versículo. Provérbios 1, 24 a 26 diz assim: Mas porque clamei, olha só, aqui a sabedoria, a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo estava clamando. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Olha só o que vai acontecer. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Olha só, zombaria e desrespeito. Olha só, não zombe da mensagem do Evangelho. Não rejeite a mensagem do Evangelho, pois no juízo final isso acontecerá com você. Eu me rirei da vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei. Mas eu quero dizer para você, creia naquele que disse. Nós estamos estudando sobre a ressurreição. Creia naquele que disse isso. Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E essa é a base da nossa salvação. Ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho e essa foi a obra de Jesus Cristo que ele fez para a nossa salvação. Sua morte pelos nossos pecados e sua justificação, ou sua ressurreição para a nossa justificação. Que Deus continue, então, te abençoando com essa mensagem da ressurreição. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela mensagem de hoje, obrigado pelos ensinamentos da sua palavra e obrigado, Senhor Deus, pelo fato do Senhor ter ressuscitado, e a ressurreição do Senhor é a base da nossa salvação e também a base de que nós um dia seremos ressuscitados. Todos nós que cremos no Senhor seremos ressuscitados juntamente contigo. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor continue abençoando aqueles que estão aí nos ouvindo e nos acompanhando nesta live. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar pelos irmãos. Que Deus continue abençoando e que os irmãos continuem também nos acompanhando nos nossos próximos estudos.